Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos aqui com a continuidade dos nossos assuntos. E essa aula de hoje a gente vai estudar sobre diagramas, entidade e relacionamento, que é um assunto que está totalmente ligado ao assunto de diagrama de fluxo de dados. Na verdade, é a continuidade do assunto, beleza? E é um assunto de extrema importância na área de banco de dados, na área de desenvolvimento de sistemas. Vocês vão ver muito falar disso na matéria de banco de dados no quinto semestre, beleza? Vocês já estão não, vocês estão no terceiro. E tem alunos também do quarto. Tudo bem. Mas vocês vão ouvir muito essa disciplina no quinto semestre. Beleza? Então vamos lá. O que é um diagrama entidade e relacionamento? Que os livros adotam esse símbolo aí DE, beleza? É um tipo de fluxograma que ilustra como entidades, observe, um tipo de fluxograma que ilustra como entidades, pessoas, objetos ou conceitos se relacionam entre si dentro do sistema, mais utilizado para banco de dados. Ou seja, a gente viu no diagrama de fluxo de dados que entidades eram, na maioria das vezes, o banco de dados que ia armazenar informações de algo, né? E aqui não é diferente. Olha o que ele fala, é um fluxograma, que lembra desenho, né? Lembra um desenho, um diagrama, né? Que ilustra como entidades, ou seja, como essas tabelas, como esses bancos de dados, né? Essas tabelas como esses bancos de dados, seja pessoas, objetos, vão se relacionar entre si no banco de dados. Daqui a pouco você vai entender o que é se relacionar que eu estou falando. Beleza? Vamos seguindo. Observe que eu tenho uma imagem aqui de um diagrama de entidade de relacionamento. Observe que eu tenho tabelas aqui, ó, e elas estão sendo relacionadas entre si. Esses tracinhos que estão ligando ela aqui são o que a gente chama de relacionamento, de cardinalidade, que a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes. Mas aqui é só para exemplificar um desenho de uma entidade de relacionamento, um diagrama de entidade de relacionamento seria isso. Beleza? Temos outro aqui, ó. Temos aqui, ó, estudantes, assuntos, professores, se relacionando no sistema tipo de caderneta estudantil, algo do tipo. Beleza? Vamos de história um pouco, né? Eu não gosto de pegar muita história, mas a gente tem que saber como surgiram as coisas, né? Esse modelo de diagrama de entidade de relacionamento, ele foi desenvolvido por esse cara aqui, ó, Peter Thiem, o Peter Thiem, também conhecido como Peter Pinchantin, atualmente membro do corpo docente da Carnegie Mellon University em Pittsburgh, Estados Unidos. Beleza? Foi desenvolvido por ele, por esse rapaz aí, e ele fez um artigo, né, para explicar a importância desse diagrama. O nome desse artigo foi esse aí, ó, o modelo entidade e relacionamento, uma visão unificada de dados. Ou seja, ele quis dizer, esse nome, em resumo, esse artigo, ele relata a importância do diagrama entidade e relacionamento para o contexto dessa visão de unificada de dados, e como os dados vão entrar nesses sistemas, e como os dados vão ser processados, como as tabelas que armazenam os dados vão ser relacionadas. Tudo ele aborda nesse artigo, destacando a importância de ter esse diagrama para o desenvolvimento desse sistema que usa banco de dados. Beleza? E quais são os usos desse diagrama, né, desse DR, desse diagrama de dados de relacionamento? A gente usa com muito mais frequência para design de banco de dados, solução de problemas de banco de dados, tá vendo? Sistema de informação de negócio, engenharia de processos de negócio, usa na educação e para pesquisa também. Beleza? Componentes e funcionalidades de um diagrama. Vamos ver agora os componentes. Aí vem a entidade, né? É um dos mais importantes, que é algo que pode ser definido e que pode ter dados armazenados sobre ele. Aí tem os tipos de entidade, né? Que seria um grupo de coisas definidas como estudantes ou atletas, ao passo que a entidade seria um estudante ou atleta específico. Outro exemplo, clientes, carros, produto, fornecedor, professores, vários exemplos. Aí vem as categorias dessas entidades, né? Ela pode ser categorizadas, né, como
fraca ou associativa. Beleza? Vamos entender. Uma entidade forte ela pode ser definida unicamente pelos seus próprios atributos. Ou seja, vão ter atributos nessa entidade e você vai saber para que aquela entidade serve. Vai ter o nome da entidade, já que já ajuda a gente a saber, né? E tem os atributos que vão definir ela. Enquanto uma entidade fraca não pode. Então, uma entidade fraca não pode ser definida. Aí tem a entidade associativa, que ela faz a união entre duas entidades. Essa é como se fosse a junção. Olha o que diz ali. Uma entidade associativa junta entidade ou elementos dessas entidades dentro de um conjunto de entidades. Aí seria, como se você fosse pegar a intersecção entre duas entidades, beleza? É o que tem em comum. Aí vem as chaves de entidades, que refere-se a um atributo que define exclusivamente uma entidade dentro de um conjunto de entidades, beleza? Aí aí tem um exemplo da chave primária. O que é que essa chave primária quer dizer? Essa chave primária, ela quer dizer que vai ter um determinado atributo na tabela que ela não pode ser repetido, que vai ser exclusivo, beleza? Como se fosse o nosso CPF. Nosso CPF não é exclusivo da gente. Seria um exemplo de chave primária da gente. Olha o que ele diz ali. Uma chave candidata escolhida pelo design do banco de dados para identificar exclusivamente o conjunto de entidades. Beleza? Chave estrangeira identifica o relacionamento entre entidades. Isso aí, quando houver relacionamento entre duas tabelas no banco de dados, vai gerar uma chave estrangeira. Beleza? Para identificar o relacionamento dessas entidades. Daqui a pouco a gente vai ver relacionamento. Que é agora. Vamos lá. Esse relacionamento. Num sistema, pessoal, as entidades elas vão se relacionar entre si. Dificilmente vai existir um sistema que não tem relacionamento entre tabelas. Só se for um sistema simples, que tem uma tabela só, não tem como uma tabela se relacionar com nada. Mas geralmente, quando o sistema tem duas ou mais tabelas, sempre vai ter ali um relacionamento, beleza? E vocês vão entender melhor isso na matéria de banco de dados. Vocês vão criar um banco mesmo, e vão projetar esse banco, vão testar esse banco, vão selecionar dados desse banco, aí vocês vão entender como é que funciona de fato o relacionamento. Aqui a gente vai ficar mais na teoria, eu não posso entrar nesse detalhe de criar um banco de dados com você, porque eu invado os assuntos da matéria, né? Aqui é só a questão do esboço e da teoria que a gente está aprendendo, beleza? A gente vai esboçar, diagramar, desenhar e entender como funciona, mas a prática vocês vão ver na matéria de banco de dados. Então, como entidades atuam umas sobre as outras, ou estão associadas uma com a outra, pense em relacionamento como verbos. Por exemplo, o estudante pode se inscrever em um curso. As duas entidades seriam aluno e curso. E o relacionamento descrito é o ato de se matricular, assim conectando as duas entidades. Então, um aluno pode ter vários cursos. Beleza? Ele pode se matricular no curso. Então, eu teria a tabela armazenando os dados do aluno e uma tabela armazenando dados de curso. E se eu tenho um aluno indo se matricular no curso, o aluno está tendo essa relação com o curso. É isso que esse texto quer dizer. Vamos lá. Aí vem os atributos, que seria a propriedade ou característica de uma entidade, muitas vezes representada por um oval ou círculo. Aqui são os atributos, beleza? Atributo descritivo, que é um tipo aí. Uma propriedade ou característica de uma relação versus uma entidade. Beleza? Aí vem a categoria desses atributos. Atributos são classificados como simples, composto, derivado, bem como de valor único ou multivalor. Beleza. O simples significa que o valor do atributo é atômico e não pode ser dividido, como um número de telefone. Beleza? É aquele valor, não pode ser dividido. Composto são subatributos que nascem de um atributo. Aí vem o derivado, que é o atributo calculado, ou derivado de outro atributo, tal como a idade a partir de uma data de nascimento. Você coloca a data de nascimento, o sisteminha vai pegar a data atual menos a data que nasceu e ele vai gerar a idade. Seria o atributo derivado.
Tem um multivalor, que é mais de um valor de atributo, é identificado como vários números de telefone para a única pessoa. Você pode ter mais de um telefone, ser atributos de multivalor, beleza? Aí vem a famosa cardinalidade, que eu comentei com vocês agora há pouco, que é a questão da relação e tal. Essa cardinalidade ela vai definir os atributos numéricos da relação entre duas entidades ou conjuntos de entidades. Os três principais relacionamentos cardinais são, que a gente vai ver muito aí, são um para muitos e muitos para muitos. Isso aí, quando eu falo um para muitos e muitos para muitos, são entidades se relacionando dentro de um sistema, beleza? Aí a cardinalidade um para um. Um exemplo de um para um seria um estudante associado ao endereço de correspondência, beleza? Então tem um estudante e ele tem um endereço. Então, aí você pode questionar, professor, e se o aluno tiver 3 casas? Ele vai ter 3 endereços. Beleza. Mas na hora de se matricular lá na instituição, ele só deu um endereço. A instituição só pede um endereço. Então, para o sistema daquela instituição, um aluno vai ter um endereço. Ou seja, eu tenho a entidade aluno, entidade endereço, se relacionando entre si de um para um, beleza? E o esboço, o desenho de um para um seria esse aqui, beleza? Aí eu tenho um exemplo agora, um para muitos. Um exemplo de um para muitos, ou muitos para um, dependendo do sentido da relação, dá o mesmo, beleza? Mas seria o mesmo tipo. Um estudante se inscreve para vários cursos, mas todos esses cursos têm uma única linha que leva de volta ao aluno, beleza? Então eu também tenho um estudante que pode fazer vários cursos, então seria um para muitos cursos, beleza? Aí a relação um para muitos seria essa aqui, o desenho, beleza? E tem o exemplo muitos para muitos. Estudantes como um grupo são associados a vários membros do corpo docente. E membros do corpo docente, por sua vez, são associados a vários alunos. Então, eu tenho muitos alunos para muitos docentes. Seria uma relação muitos para muitos com esse desenho aqui. Beleza? Aí vem o mapeamento de linguagem natural. Vamos lá, que são a linguagem utilizada, né? Componentes de entidade de relacionamento podem ser equiparados a partes do discurso, como demonstrado por Peter Tin. Isso mostra como um diagrama de entidade de relacionamento se compara a um diagrama de gramática. Beleza? Substantivo comum. Tipo de entidade, exemplo, estudante. Beleza? É só tipo aqui dizendo, fazendo o relato aqui da nomenclatura, da linguagem natural que a gente vai usar mesmo, do português, beleza? O nome próprio seria a entidade. Exemplo, Sally Smith, que seria o nome de uma pessoa. Verbo, que poderia estar relacionado a um tipo de relacionamento. Exemplo, matricular-se. Exemplo, inscrever-se. Exemplo, comprar. Exemplo, assistir. Qualquer coisa do tipo. Adjetivo, atributo para a entidade. Exemplo, aluno do segundo ano. Aí tem o advérbio, que seria atributo para relacionamento. Exemplo, digitalmente. Beleza? Então são a linguagem que a gente utiliza mesmo em português, a linguagem natural. Quando a gente fala linguagem natural, a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia. Tranquilo? Aqui seria os símbolos e notações de diagrama de relacionamento para vocês ficarem já habituados. Porque quando a gente for desenhar o diagrama, vai aparecer esse símbolozinho e vocês têm que entender. Tranquilo? Aí eu tenho o estilo bar, que é o estilo mais utilizado, aí que seria mais didático, a gente vai utilizar esse. Que tem aqui um para muitos, que seria esse desenho, um para um, que seria esse desenho, e muitos para muitos, que seria esse desenho aqui. Lembra um pé de galinha, né? Mas é isso mesmo. E aqui vem modelos conceituais lógicos e de dados físicos. Modelos de entidade de relacionamento, pessoal, e modelos de dados são normalmente desenhados em até 3 níveis de detalhe. Lembra que o diagrama de fluxo de dados tinha nível 0, nível 1, nível 2? Aqui também não é diferente, não. Aqui a gente tem 3 níveis de detalhe. O primeiro nível seria o modelo de dados conceitual, que é a visão de mais alto nível que contém um mínimo de detalhe. Beleza? Ou seja, mais alto nível ele tem pouco detalhe. Não é muito, é mais
uma pessoa que leiga dá para entender esse modelo de dados conceitual. Mas já o programador não serve muito na hora dele programar através desse modelo. O modelo de dados lógico contém mais detalhes que o modelo conceitual em entidades operacionais e transacionais. Mais detalhadas agora são definidas. Beleza? Então eu tenho as entidades, eu tenho as transações que vai ter entre as entidades. Beleza? Tenho tudo isso. Modelo de dados físico. Um ou mais modelos físicos podem ser desenvolvidos a partir de cada modelo lógico. Modelos físicos devem mostrar detalhes de tecnologia suficiente para produzir e implementar o banco de dados. Então, além das características dos modelos de dados lógicos, o modelo de dados físico vai apresentar a tecnologia, os detalhes, e isso vai ajudar a implementar o banco de dados com mais clareza. E depois, para programar esse sistema baseado nesse banco de dados que foi projetado, vai ser muito mais fácil. Beleza? Eu finalizo aqui a aula com esse passo a passo de como desenhar um diagrama entidade de relacionamento básico. O primeiro passo seria o quê? A finalidade e alcance. Defina a finalidade e o alcance do que você está analisando ou modelando. Ou seja, qual é a finalidade desse sistema? Esse sistema vai fazer o quê? Esse banco de dados é para quê? Beleza? Entidades. Identifica as entidades que estão envolvidas. Quais são as entidades que estão envolvidas? Pessoas, alunos, professores, cursos, endereços, e aí vai. Relacionamentos. Determine como as entidades estão todas relacionadas. Você vai pegar um papelzinho e vai desenhar. A pessoa vai se relacionar aqui com o curso. E tudo isso, beleza? Atributos. Acrescente mais camadas de detalhes ao adicionar atributos-chave de entidade. Beleza? Então, vão ser os atributos de cada entidade. O que é que o aluno tem? Tem um nome, o aluno tem uma idade, o aluno tem um endereço, e aí vai. São as características daquela entidade. Cardinalidade. Mostre se a relação é de um para muitos ou muitos para muitos. Aí você vai estudar. Você vai analisar. Se eu tenho aqui um aluno e ele tem um endereço, essa cardinalidade vai ser um para um. Porque na hora que ele for se cadastrar, ele vai soltar só um endereço. Você tem que ter essa noção, tem que ter essa visão para poder fazer a cardinalidade certinho e a relação entre as tabelas desse banco de dados, desse diagrama de dados de relacionamento que você está desenhando. Beleza? Eu deixei aqui algumas dicas para diagrama de dados de relacionamento. Não vou ler isso aqui vocês leem depois com mais calma um pouco, que são dicas bem importantes aí para entender de relacionamento e para desenhar o diagrama de dados de relacionamento que vocês vão precisar utilizar dessas dicas na hora que estiver diagramando. Beleza? Aí espero que vocês dêem uma lida. Então, pessoal, esse assunto termina por aqui. Na próxima aula eu venho com um exemplo prático de diagrama de relacionamento, onde a gente vai estar desenhando, onde a gente vai estar diagramando, beleza? E fazendo relacionamento entre as tabelas, tudo direitinho, tranquilo? Eu vou utilizar algum programa, não sei ainda, existem vários programas para essa finalidade. Eu vou ver um programa mais didático, mas assim, o programa que eu utilizar, eu vou disponibilizar o link para vocês baixarem, tudo direitinho, organizado. Vou colocar o arquivo de exemplo que eu dei. Vou passar atividades e com isso a gente vai estudando aí e dando continuidade nos nossos assuntos, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do Google Classroom, que é o Google Sala de Aula lá, beleza? Que eu irei responder o mais breve que eu puder. Um abraço e até a próxima.